Boa noite, São Tomé e Príncipe. Começa agora mais uma edição do Telejornal. O primeiro-ministro Gabriel Costa visitou hoje a EMAI. O chefe do governo percorreu as instalações onde funcionam a direção e a central térmica de São Tomé para se inteirar das dificuldades do setor. Acompanhar os trabalhos que têm sido realizados para ultrapassar a carência de energia elétrica no país e se inteirar dos problemas da EMAI foram os principais objetivos da visita do chefe do governo, Gabriel Costa, à central térmica de São Tomé. Um trabalho de rotina, mas também ocasionado pela situação de cortes constantes que temos verificado de energia no nosso país. Pude perceber-me das dificuldades existentes atualmente e do esforço que tem sido feito no sentido da melhoria. O que é que o diretor explicou que está na base desses cortes constantes? São problemas técnicos, portanto, há uma parte do sector energético que está a sofrer uma manutenção, portanto, sobretudo aqui em Água Grande e na central térmica de Santo Amaro. Isso faz com que, portanto, haja uma menor capacidade, portanto, de energia a ser colocada na rede, e independentemente de todo um conjunto de problemas que se põem à própria rede, a rede que conduz, portanto, a eletricidade aos vários pontos do país. Segundo o primeiro-ministro, o governo está atento às dificuldades de energia que o país atravessa. No entanto, os trabalhos para o restabelecimento de energia elétrica já estão em curso e Gabriel Costa apela à população que seja paciente. Mas há perspectivas de alguma melhoria. Portanto, nós estamos, portanto, quase no início da gravana, portanto, haverá uma diminuição do caudal de água no rio Contador. Provavelmente isso fará com que haja, portanto, alguma diminuição da nossa capacidade energética. Mas também pude constatar que os trabalhos estão extremamente acelerados relativamente à recuperação de alguns grupos de geradores. Portanto, o que nós gostaríamos de pedir à nossa população é que tivesse um pouco mais de paciência. Nós estamos a seguir com os técnicos. Os trabalhos estão sendo feitos no sentido de se minimizar essa situação de carência, de cortes de energia, o que não é nada agradável, nós compreendemos, mas isto não tem nada a ver com uma vontade deliberada de não se dar luz às populações. Há dificuldades, essas dificuldades estão a ser resolvidas. Portanto, nós estamos atentos, nós estamos, portanto, a seguir todo o processo de recuperação dos motores, e também gostaríamos de dizer que toda essa situação é resultado da falta de manutenção que não foi feita atempadamente, de forma que se evitasse essa situação. Ainda durante a visita a EMAI, o primeiro-ministro afirmou que os atuais problemas de energia no país são uma consequência da falta de manutenção dos geradores. A visita de Gabriel Costa à EMAI durou cerca de 3 horas e o mesmo fez-se acompanhar pelo Ministro das Obras Públicas, Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente, Osvaldo Abreu. Para falar da atual situação da energia elétrica no país, na sequência da visita efetuada hoje pelo primeiro-ministro à EMAI, encontra-se nos estúdios o Ministro das Obras Públicas, Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente, Osvaldo Abreu. Boa noite, Sr. Ministro. Muito boa noite. Qual é a situação atual do fornecimento de energia elétrica? A manutenção que tem estado a decorrer já acabou, ainda não acabou? Muito boa noite uma vez mais, jornalista Kátia. Boa noite, estimados telespectadores. Em primeiro lugar, eu gostaria, em meu nome pessoal e em nome do governo, de que eu faço parte, pedir desculpas à população em geral, à sociedade, pela falta de energia e pela situação crítica em termos de fornecimento energético que o país tem conhecido nestes últimos meses,
últimas semanas, com mais incidência para na semana passada, quando nós tivemos quase 3 dias de cortes, 3 dias de cortes de energia devido a falhas da rede, que nos deixou sem energia a partir de 21 horas, até quase de madrugada. Este pedido de desculpa é necessário, porquanto eu acho que nós todos, os dirigentes do país, os políticos, não temos sido capazes de forma sustentada, fornecer energia sustentável para a população, e isto tem originado uma série de transtornos, não só para o nosso dia-a-dia, mas também para o desenvolvimento do nosso país, tendo em conta a importância vital de produção energética com uma estabilidade requerida que qualquer desenvolvimento do país, para um país precisa. Portanto, tendo dito isto, eu gostaria, ante tudo, esclarecer um pequeno pormenor, se é que me permite. E tem a ver com a EMAI que nós conhecemos. Porque eu gostaria de perguntar e responder se a população, a sociedade em geral, tem noção do que é a EMAI. A empresa que todos nós cobramos, nós exigimos e que nós, por direito próprio, que é a obrigação do Estado de fornecer esses bens essenciais à população, se tem noção daquilo o que acontece na gestão do dia-a-dia da empresa. Estamos a falar de uma empresa que, em estatísticas breves, em 2012, vendeu, em termos do seu produto de venda, eletricidade, cerca de 190 mil milhões de dobras em dinheiros, mas consumiu, só em combustível, cerca de 260 mil milhões. Ou seja, com um déficit de 70 mil milhões de dobras que todos nós temos que pagar. Portanto, nós não estamos a falar sequer de outros tipos de custos. Custos da água, custos operacionais, custos fixos, custo com os trabalhadores. Portanto, brevemente para lhe dizer que em maio, no ano passado, teve um déficit de cerca de 140 mil milhões de dobras com toda esta ginástica financeira. Mas esta não é uma situação nova, certo? Não é uma situação nova, mas é a imagem que nós temos e que nós exigimos dos seus gestores e de toda a classe política, melhor energia, melhor serviço, e nós temos um déficit crônico, porque mesmo que viesse o melhor gestor da China ou do Japão, ele não vai fazer milagre, porque ele vai ter que vender a energia ao preço que nós estamos a vender e, portanto, não terá suficiente dinheiro para comprar combustível e ele precisa de combustível para pôr toda a máquina a funcionar. E que medidas está o Governo a tomar para solucionar esse problema? Portanto, neste cenário... A curto prazo. Exatamente. Neste cenário, nós vamos continuar a ter este déficit, e que inclui aqueles 30 e tal % das perdas que nós temos pela rede débil e frágil, velha e... Isto quer dizer que vamos continuar a ter apagões? Pelo roubo. Agora, os governos têm feito um esforço. Todos nós, porque quem paga este déficit somos todos nós. Porque, pelo contrário, teríamos que aumentar no mínimo o custo de energia em 45% para nós taparmos aquele déficit que teríamos a venda da EMAI em cerca de 275 milhões contra os 260 milhões que é o custo de combustível que nós precisamos. Sr. Ministro, isto quer dizer que vamos continuar a ter apagões? Não vamos continuar a ter apagões, porque o problema é simples como aquilo que nós temos estado a ver. Nós temos um parque de geradores que precisa, como qualquer máquina, de manutenção. Essa manutenção não foi feita por motivos diversos, nós não vamos aqui culpar ninguém, porque não é o caso, nós temos que resolver. E fez uma programação. Portanto, a programação que está aí feita, muito bem pelos técnicos da EMAI, e eu aproveito para felicitar os técnicos da EMAI que têm feito um trabalho extraordinário para que nós possamos de novo repor a normalidade no sistema de produção energética. Porque as máquinas estão gastas, estão velhas e precisam de ser renovadas e mantidas. Não foram feitas quando devia se fazer e agora estamos a fazer com um esforço financeiro enorme e com um esforço humano também enorme. Para lhe dizer que, neste momento, a
atual, agora como nós temos uma produção de cerca de 12 megawatts, que significa um déficit de 12,5 aproximadamente daquilo que nós precisamos. Nós precisamos de cerca de 14,5 e temos neste momento 12 megawatts. O que vai acontecer no final de maio, princípio de junho? Nós teremos a máquina que está neste momento em manutenção na EMAI, a Doce, completamente recuperada. Teremos a central de Santo Amaro com os 5 geradores a funcionar, e o que isto significa que teríamos qualquer coisa como 13,5 a 14 megawatts lá para meados de junho. Portanto, de acordo com o quadro fornecido pelos técnicos da EMAI. E na prática? E na prática significa que nós teremos menos zonas com cortes. E esta situação vai ser progressiva à medida que vamos ir avançando na manutenção. Porque quando nós recuperamos a máquina que está hoje na manutenção, ela produzia 700 kW. E depois de manutenção vai produzir 1.300. Porque ela começa a produzir quase a sua capacidade máxima, que neste momento não dá. Então, nós vamos tirar outra de 700 da rede, e quando nós recuperamos vai produzir outra 1.300, 1.400. Sucessivamente, são 3 máquinas Dodge que vai sofrer e 3 da ABC, que vai sofrer as mesmas operações. Para aproximadamente em setembro, nós termos só com as centrais de Santo Tomé, Santo Amaro e o contador, nós devemos ter qualquer coisa como 14,15 megawatts, mais a Bobofor, que nos deve fornecer mais 12,5 ou 3, para nós montarmos numa produção de cerca de 17 megawatts. Portanto, este é o cenário real que nós estamos a trabalhar, de acordo com a programação dos técnicos. Mas há um outro problema, que não é só a questão da programação, da manutenção, que está sendo feita agora, e nós todos estamos a pagar. Mas é um custo necessário de acordo com aquilo que nós escolhemos como modelo de produção energética. Porque devia ser diferente, mas não é. Dentro de 2 anos, daqui de setembro até mais 1 ano e meio, 2 anos, temos uma energia completamente estável, com esse nível de produção, mas depois vai-se colocar novamente a questão de manutenção. Porque o Estado não tem dinheiro para colocar, estamos a gastar agora cerca de quase 3 milhões de dólares para fazer manutenção de Santo Tomé e de Santo Amaro, e esse dinheiro vamos precisar novamente para voltar a fazer manutenção. Depois coloca-se a rede. Só me desculpa. A rede, que é outro cancro. O sistema que há pouco tempo provocou a avaria, que quase toda a cidade estava sem luz, é o sistema de subestação de Santo Amaro para a subestação aqui de Santo Tomé, que está aqui no Vítor Frutuoso. É uma subestação das principais que nós temos, está velha, tem problemas vários e sempre dá aquela coisa que nós chamamos de abertura, tecnicamente, depois deixa toda a cidade sem energia e muitas vezes faz muita sobrecarga sobre a rede e todo o sistema vai abaixo. O Governo já está a prever soluções a longo prazo para esta situação? Soluções a longo prazo significa um investimento mínimo de 3 a 4 milhões de euros para recuperar esta parte da rede. É o mínimo. E depois temos outras pequenas questões, que é alguns isoladores e alguns sistemas que têm que se colocar nos cabos de alta tensão para evitar a aproximação das aves, dos bichos que podem provocar alguma oscilação. Bichos refere-se a morcegos? Pode ser o caso. Eu tenho cá 3 relatórios que me foram fornecidos pela direção da EMAI, relatórios detalhados daquilo que aconteceu no nosso sistema de rede no dia 22, 23, 24, quando nós tivemos aquela crise, aquele caos de 21 até madrugada, sem energia, em quase todo o país. E nos 3 relatórios, como pode ver aqui, está destacado a causa, está aí escrito, assinado diretor da EMAI. Outro relatório, a causa, depois de constatado, assinado diretor do despacho. Outro relatório, a causa... Mas é a primeira vez que os morcegos são apontados como causa? Não é a primeira vez. Ou pelo menos que publicamente. Nós estamos a conjugar 2 coisas neste momento. A primeira coisa que nós temos neste momento é que, devido à manutenção conjugada de todo o sistema, o país quase parou ou a esses cortes frequentes. Então, quando há aqueles apagões devido à rede e que incrementa mais ainda a situação de crise,
tantas pessoas ficam completamente frustradas e depois querem respostas. Nós tínhamos nas nossas redes, de acordo com os técnicos, um sistema de isolante que era feito com arame farpados, que conseguia isolar impedindo que os animais tivessem acesso. E quando se fez a substituição dos cabos de alumínio por cobre ou coisa parecida, não se voltou a colocar este sistema. E tinha que se colocar, talvez comprar um sistema mais moderno, que é um tipo de situação elétrica que faz afugentar as aves, aquelas aves que podem causar algum perigo na rede. E nosso sistema não tem nada disso. Nosso sistema não tem nenhum tipo de proteção. Então, está vulnerável. E qualquer situação que, quando conjuga vários tipos de crise, cria caos, é o que nós estamos a viver neste momento, e que medidas vão ser tomadas para corrigir de forma sustentável este pequeno problema que se nos colocou durante os dias passados. Mas, deixa-me dizer que a questão que se coloca das aves não foram os 3 dias, foi só um dia, de acordo com o relatório. Outros dias, as causas simplesmente foram as aberturas devido a falhas da rede. É que nos foi dito. Agora, a solução a médio e longo prazo passa necessariamente por uma política energética de forma mais sustentável. Nós temos, não é novidade para ninguém, nós temos um lençol de água bastante rico que nós podemos produzir, transformar em energia elétrica. Sucessivos governos têm feito esforço, acredito, e dedicado tempo suficiente para que isto se materialize. Nós temos, é de conhecimento público, um acordo que foi assinado em 2006 com a hidroelétrica, em que o Estado engajou-se bastante, empenhou-se e colocou à disposição daquela empresa 14 lençóis de água dos nossos rios para a produção de cerca de 26 megawatts de energia a um custo de cerca de 30 milhões de euros. E daquele acordo nós não temos nenhum megawatt produzido e, segundo os dados, investiu-se cerca de 3 milhões de euros. Eu acredito na boa-fé das pessoas que estiveram empenhadas em assinar aqueles acordos para tentar sair da dependência do diesel. Mas não depende tudo de nós. Depende também dos nossos parceiros, depende de muito boa vontade e coisas de género. Neste momento, nós estamos em conversações com outra parte para colocarmos um fim razoável nessa situação, tendo em conta que há muitos outros interessados com os quais nós estamos também a conversar para ver se, de uma vez por todas, conseguimos dar alguma viabilidade à nossa potencialidade hídrica e transformá-la em energia elétrica. E eu acredito que isto é possível. Acredito. Sr. Ministro, anunciou a manutenção das centrais no dia 23 de abril e disse que achava que num prazo de 15 dias voltaríamos a ter o fornecimento normal de energia elétrica. A que se deveu o atraso na manutenção? Bem, eu disse que nós teríamos uma situação menos crítica. E de facto tivemos. Porque de abril para agora, nós aumentamos em termos de capacidade de produção. Repara, de abril para agora, nós, no Boboforo, nós tínhamos a funcionar qualquer coisa como 2 a 3 geradores. Temos 5 agora. Em Santo Amaro, tínhamos, naquela altura, tínhamos um na manutenção e outro que saiu da rede devido a um problema crítico que houve. E em Santo Tomé, também tínhamos algumas avarias. E aquelas situações todas foram mais ou menos saradas e dos 10,5 que tínhamos na altura, que tínhamos um período crítico, que nós tínhamos um déficit de cerca de 4 megawatts. Hoje nós temos 2,5. E, de acordo com o que está aqui programado pelos técnicos, que eu acredito... E este programa está a ser cumprido? Está sendo cumprido. Nós temos um grupo de técnicos que têm trabalhado de sol a sol, com o objetivo de que a população... Qual é a previsão de conclusão dos trabalhos? Bem, a finalização total dos trabalhos aqui, estamos a falar de fim de novembro, para uma, deixa eu só terminar, para uma, por favor, potência de cerca de 16 megawatts, mas
em setembro já podemos ter superávit, de acordo com a programação de produção de energia. Desculpe, essa informação que gostaria. Segundo informações que temos, os serviços de manutenção são de qualidade duvidosa. O que tem a dizer sobre isto? Bem, eu acredito nas pessoas que trabalham nas instituições. Eu quero acreditar nelas e eu faço fé nelas. Porque eu, quando levanto todos os dias, chego ao Ministério às 6h30 e saio do Ministério às 19, 20 horas, eu o faço com os técnicos. Trabalho com pessoas e eu acredito nelas. Eu não quero acreditar que os santomenses, filhos de santomenses, que trabalham nesses sistemas, estejam empenhados a prejudicar a população por querelas ou por simpatias ou por coisas parecidas. Eu quero acreditar que não. E por falar em simpatias, Sr. Ministro, circulam rumores de que existe uma revolta de alguns funcionários da EMAI que estão insatisfeitos pela alegada decisão da nova direção de perdoar todas as dívidas dos funcionários militantes do MLSTP que têm para com a EMAI. Bem, o que tem a dizer sobre isto? Neste capítulo, senhora jornalista, de facto, eu gostaria que os próprios jornalistas fizessem o seu trabalho de investigação, porque nós estamos a viver neste momento no país uma situação quase sui generis de panfletagem, que as pessoas tenham uma capacidade fértil de arranjar factos e apresentar à sociedade. Eu sou o ministro de tutela e eu não tenho nenhuma informação, não tenho nenhum facto e pode ser comprovado aí no nosso sistema de que dívidas foram perdoadas, seja lá para partidos ou partidários ou coisa parecida. Mas eu também ouvi esta informação antes de vir cá. Por outro lado, existe outra informação de que eles também estão insatisfeitos com a saída do antigo diretor da EMAI. Repara, Raul Cravite. Repara, a questão de mudanças de diretores, estão insatisfeitos, eu não posso responder por eles, de facto. Mas não acredito que seja verdade, porque eu tive a ocasião de reunir com muitos dos trabalhadores e dirigentes da EMAI, e a nova equipa está a fazer o trabalho em coordenação com as pessoas que lá estão, e repara que o diretor de energia, que é o senhor engenheiro Homero Boa Esperança, Boa Morte, assim como o diretor de água, mantém-se nos seus respectivos lugares e nós substituímos os outros diretores. O senhor Raul Cravite, que era o ex-diretor da EMAI, por motivos muito concretos, nós achamos que ele era necessário na INASA. E eu estou a falar de factos e de coisas comprovadas. Nós tínhamos uma situação da INASA de quase que de levantamento civil, que chegou a existir frentes de trabalhadores, uns contra outros, que uns querem greve, outros não querem greve, que não era passível de ser resolvido com tanta, digamos, facilidade. Requereu de mim e parte de meus conselheiros um exercício de raciocínio e reflexão muito grande, junto a várias entidades, para nós encontrarmos alguma solução que nos conduzisse a uma estabilidade em várias frentes nesse serviço tão importante quanto é a EMAI. E se nos ofereceu que Raul Cravite era a pessoa indicada, ideal, para aquela circunstância na INASA. E isto nós vamos demonstrar que nós tínhamos razão. E então quer dizer que os funcionários da EMAI estão satisfeitos? Como eu repito, eu não coloco no lugar das pessoas, eu não tenho conhecimento de insatisfação dos funcionários da EMAI ou insatisfação. O conhecimento que eu tenho é que nós tivemos algumas conversações com o sindicato
que colocou, e não é de agora, já vinha colocando mesmo quando estava o Raul, que colocou algumas reivindicações legítimas, faz parte da política sindical. Nós ouvimos, nós discutimos, chegamos a um patamar de entendimento e as situações estão sendo paulatinamente atendidas em conjunto. Ou seja, não há nenhuma ameaça de greve? Não há ameaça de greve, até porque o próprio sindicato da EMAI fez questão de nos dizer que a política sindical, e deles em particular, não é fazer greve. Eles são parte da família, eles conhecem a casa, eles simplesmente querem defender também melhores dias para os funcionários da EMAI, mas ao mesmo tempo eles colocam-se na posição de defensor da empresa, que é a empresa de água e eletricidade, conhecendo a realidade da mesma. Sr. Ministro, muito obrigada por ter vindo aqui ao Telejornal. Muito obrigado uma vez mais, os telespectadores. Obrigado, senhora jornalista Cátia. Estivemos então com o Ministro das Obras Públicas, Recursos Naturais e Meio Ambiente, Osvaldo Abreu, que esteve-nos a explicar a situação atual da EMAI. O Primeiro-Ministro recebeu hoje em audiência o embaixador de Angola. Tratou-se de uma visita de cortesia em que as partes falaram da cooperação bilateral entre os dois países. Este encontro foi uma visita de cortesia para consultas, em que aproveitamos com o Primeiro-Ministro analisar a situação dos nossos dois países, enquanto vão a nossa cooperação bilateral, fundamentalmente. Tendo em conta essa boa cooperação bilateral, para quando que Angola vai financiar o Orçamento Geral do Estado de São Tomé e Príncipe? Bom, eu devo dizer que uma das questões que preocupa o Primeiro-Ministro é que nós estamos a preparar uma visita do Primeiro-Ministro a Angola. E esta visita certamente que dará resposta à sua pergunta. E quando é que o Primeiro-Ministro vai a Angola? É uma questão que está neste momento a ser tratada. Muito brevemente, vocês saberão. A Polícia de Investigação Criminal procedeu hoje à destruição de estupefacientes. A queima dos narcóticos aconteceu na Lixeira de Penha, na presença da Ministra da Justiça e de um juiz do Tribunal da Primeira Instância. São 11 quilos de haxixa apreendidos em 1995, 2 quilos e 400 gramas e 3 plantas envolvidas de marijuana, o chamado liamba, também em 1995, 250 gramas de medicamentos com resíduos de heroína apreendidos em 2010, caixa de papel negro, algodão e produtos para lavagem de notas constituem o rol de estupefacientes que foram queimados esta manhã na Lixeira de Penha pela Polícia de Investigação Criminal PIC, na presença da Ministra da Justiça e do juiz do Tribunal da Primeira Instância. A destruição destes produtos significa para o governo um sinal de que está empenhado para combater o tráfico e o consumo de droga no país. Hoje é um dia importante para São Tomé e Príncipe, é um dia importante para a Justiça em São Tomé e Príncipe. É também um dia muito importante para o Ministério da Justiça, para a Polícia de Investigação Criminal, para o Ministério Público e para os Tribunais Judiciais. O facto de estarmos aqui a fazer esta queima hoje destes produtos, destes estupefacientes, é um sinal claro da nossa luta contra o tráfico de droga em São Tomé e Príncipe e a recusa de permitir que São Tomé se torne um narco-estado. O que acontece? O governo não quer cruzar os braços e promete encontrar meios que poderão passar pela cooperação para que a Polícia de Investigação Criminal possa combater de uma forma eficaz a droga em São Tomé e Príncipe. Um dos aspectos que é bastante essencial é também dotarmos as nossas polícias dos meios necessários para que possam, de facto, fazer esse combate. Nós sabemos as limitações que o país atravessa, mas isso não é razão para que cruzemos os braços. É necessário nós olharmos naturalmente para as nossas limitações, mas também, a nível da cooperação e não só, ver o que é que nós podemos fazer, a nível, sobretudo, da própria formação dos nossos agentes. Apesar de reconhecer que a forma de destruição ao ar livre destas drogas não ser a melhor, mas a PIC diz que é um mal necessário. As drogas que foram queimadas hoje estão estimadas em cerca de $500 milhão. Arrancou hoje na capital santomense o simpósio satélite ao 10º Congresso Mundial de Farmacêuticos da CPLP.
O encontro visa essencialmente discutir a qualificação e formação farmacêutica nos países de língua portuguesa. No ato de abertura do evento, o representante da Associação dos Farmacêuticos dos Países da Língua Portuguesa deu boas-vindas aos participantes e falou do porquê deste simpósio em São Tomé e Príncipe. Este congresso, para nós, tem um significado único. Primeiro, porque tem esta particularidade de ter este simpósio satélite no outro país. Esperamos nós que esta possibilidade permita fazer como que um exercício de persuasão, de advocacia, para que São Tomé catapulte para níveis até hoje ainda não atingidos. Por isso, a realização deste simpósio satélite em São Tomé e Príncipe. Nós em São Tomé ainda não temos uma estrutura para que possa albergar um congresso. Então, é uma forma dos colegas inteirarem e verem quais são as nossas vantagens e desvantagens, para que talvez daqui a 2 ou 4 anos possamos ser nós a ter o congresso esperado nas ilhas. Espera-se com este simpósio sensibilizar os responsáveis do Ministério da Saúde e da população em geral sobre a problemática do medicamento. Esperamos sensibilizar os dirigentes, a população, mostrar quais são as nossas valências, aquilo que somos capazes, visto que é um tema que se debate imenso cá em São Tomé, a problemática do medicamento, e nós, de alguma forma, formamos e temos essa formação para lidar com esse tipo de situação. Portanto, nós somos as pessoas mais indicadas para solucionar em partes estas questões. Os farmacêuticos nacionais sublinharam, por sua vez, a importância do evento para a classe. Considero uma grande oportunidade ao povo santomense e não só, a toda a gente, que tenham a mente aberta para ver a função do farmacêutico, para darem valor ao farmacêutico, porque a saúde não é feita só de médicos, enfermeiros, também tem farmacêuticos, tem técnicos, tem toda uma gama de pessoal que fazem parte da saúde. Por isso, com esse simpósio, também ao governo e toda essa gente, para que estejam sensibilizados quanto ao medicamento, às leis e normas que gerem essa vinda, importação e exportação de medicamento e toda essa coisa. Acho que é uma grande oportunidade a toda a gente. Acelerarmos tudo o que nós temos a fazer em relação à farmácia, colher a experiência dos nossos colegas de outros países e perspectivar o futuro. Uma iniciativa do Departamento dos Farmacêuticos do Ministério da Saúde e dos Assuntos Sociais, em parceria com a Associação de Farmacêuticos dos Países da Língua Portuguesa. Foi lançada hoje no distrito de Caué a jornada sobre a família. A iniciativa da Igreja Católica, com apoio do Unicef, visa sensibilizar a população sobre os vários aspectos negativos que estão a afetar a família santomense. A Jornada Nacional sobre a Família tem duas vertentes, sendo uma de sensibilização da população e outra de realização de um inquérito junto das famílias santomenses. Com a sensibilização, a Igreja Católica pretende mudar o comportamento da população sobre os aspectos negativos presentes hoje na sociedade, fruto do mau desempenho familiar. E com o inquérito, o objetivo é conhecer os problemas que estão na base da decadência da família santomense. Os temas vão ser droga, violência doméstica, minaquia, as crianças que muitas vezes são dadas às famílias com melhores condições para poderem criar-se ou educar e acabam por ser
escravas e não educadas e não são postas na escola para estudar. Então é atender a questão da droga, que já está na cidade de forma bastante alarmante, que nós já vimos na televisão na semana passada, no programa da São Lima, e a questão da violência doméstica, que as pessoas depois sobre a ação de álcool acabam por violentar umas às outras, não a cuidar da própria família. A questão também que tem que ver com a própria sociedade em si, que é uma banalização daquilo que é o respeito pela própria família, o respeito pela pessoa humana, e tentar ver de onde é que vem isso. Se somos nós mesmos em São Tomé, com a nossa cultura, é que isso vem, ou é qualquer coisa que está a vir de fora? Ou é mesmo o índice de desenvolvimento? Será que estamos a desenvolver e estamos a chegar a esse nível? Depois deste levantamento que se pretende fazer junto de todas as comunidades de São Tomé e Príncipe, os problemas identificados vão ser objeto de uma reflexão ampla no Congresso sobre a Família que a Igreja Católica irá realizar em novembro próximo. Nós queremos, com a jornada, escutarmos as comunidades, a população no geral, para assim podermos preparar o nosso congresso, que será no mês de novembro, dia 8, 9 e 10 de novembro. E o tema do congresso será a família e a fé, né? A família que vive pela fé. E nós não podemos, eventualmente, debruçarmos sobre esse tema sem ouvirmos o que a comunidade e as pessoas têm a dizer. A iniciativa da Igreja Católica, através da Direção Pastoral da Família, está a ser apoiada pelo UNICEF e, particularmente no distrito de Cauê, vai contar com o apoio da Câmara local. A Câmara tem feito, portanto, algum trabalho no sentido de minimizar, digamos assim, o aspecto da pobreza que está enraizada no distrito. O governo central também tem feito da sua parte, mas a nível da família, portanto, as figuras mais importantes no seio da família, isto é, o pai, a mãe, portanto, essas duas figuras têm que assumir o seu verdadeiro papel. Depois do distrito de Cauê, onde a jornada sobre a família vai durar cerca de 20 dias, Água Grande será o próximo a receber a iniciativa. Um protocolo de cooperação foi rubricado hoje entre a Câmara Distrital de Água Grande e os serviços prisionais e de reinserção social. O protocolo vai permitir aos reclusos executarem tarefas laborais nas áreas de limpeza pública e de manutenção de espaços verdes. O protocolo assinado insere-se na estratégia de apoiar os serviços prisionais no desenvolvimento da política de reinserção social dos reclusos. Trata-se de um trabalho a ser prestado, cuja meta é reinserir os presos na sociedade por meio de prestação de serviços à comunidade, visando a implementação de melhorias no sistema penitenciário são-tomense, bem como apoiar as autarquias no desenvolvimento das suas políticas. Este acordo não vem por acaso. Vem na base de uma necessidade indispensável no melhoramento da nossa cidade e, por que não, do nosso país. Quando sabemos que a nossa cidade encontra-se num momento bastante difícil no que respeita à sua conservação. E nós, os serviços prisionais, comprometemos, junto aos reclusos, no quadro de reinserção social e de reintegração da vida de todos os homens, daqueles que, por questões ilícitas, chegam para aquela casa, uma casa que é inegável por qualquer cidadão nacional. E neste contexto, nós entendemos que uma forma de organização dos trabalhos, junto à direção da Câmara Estadual Grande, na pessoa do seu presidente, fazer um trabalho conjunto, um trabalho mancomunado, que não servirá só à Câmara, mas servirá também aos prisionais e todo o nosso país. Os reclusos serão assim colocados em diversas unidades orgânicas camarárias para a concretização de tarefas laborais como limpeza urbana, no que diz respeito à recolha de resíduos sólidos, plantio de árvores, construção e reabilitação de calçadas e edifícios em ruínas, edifícios escolares e outras infraestruturas camarárias e manutenção de jardins na autarquia. Achamos que com a integração desses novos elementos dos serviços prisionais, nós podemos realmente levar a cabo aquilo que são serviços sociais e integrar também socialmente esses recursos
na nossa sociedade. Reclusos que reúnam condições para colocação em regime aberto serão os privilegiados. Saliente que esta parceria já se faz sentir, pois o Jardim 1º de Maio, que se encontrava transformado em matagal, foi reabilitado recentemente com o apoio dos reclusos. A Comissão para a Elaboração da Agenda Nacional para o Desenvolvimento pós-2015 reuniu-se hoje com vários sindicatos da administração pública na sala de conferências do Sistema das Nações Unidas. Foi mais um encontro de auscultação para a elaboração do relatório. Os participantes de hoje no encontro da auscultação com a Comissão para a Elaboração da Agenda de Desenvolvimento pós-2015 também consideraram de relevante a iniciativa, por isso deram as suas contribuições para a elaboração do documento. O governo ou o Estado tem que ter a prioridade como trabalhador, porque o trabalhador é a peça mais importante para o desenvolvimento de qualquer país e tem que eleger o trabalhador como prioridade, criando condições de bom salário, criando motivação e benefício como funcionário público. Porque o trabalhador, para estar motivado, não é apenas só o salário, é ter os benefícios, ele ter o privilégio, sabendo que ele vai para o hospital, ele sabe que o Estado participa com as suas despesas. E a outra coisa, eu acho que o Estado tem que eleger a educação como prioridade, a educação com qualidade. Os sindicatos de diversos sectores nacionais defenderam que o problema passa pela mudança de mentalidade e da necessidade de criar leis que regulam a boa governação em São Tomé e Príncipe. Um dos maiores problemas que nós temos nessa sociedade atualmente é mudar a mentalidade, a atitude e o comportamento do ser humano. E esta mudança não passa num primeiro plano pelos políticos que nós temos, porque é verdade que a instabilidade, a má governação que nós temos, as consequências que nós temos estado a sofrer neste preciso momento, são os políticos, são eles quem têm estado a definir toda essa instabilidade, são eles quem têm estado a proporcionar todo esse constrangimento. Nestes moldes, nós todos, a sociedade civil, todos homens, mulheres, e toda a sociedade civil deste país terá que mudar a mentalidade, mas num primeiro plano nós temos que ver que são os políticos, eles no primeiro lugar é que têm que mudar a mentalidade. Nós temos diretores, temos deputados, temos pessoas que em termos de formação vai se ver zero. Nós exigimos para trabalhar em determinados serviços pessoas com formações, pessoas capacitadas. E nós não exigimos dirigentes formados, dirigentes capacitados. Nós temos dirigentes que nem formação nenhuma têm, vai se ver habilitação literária zero, vai se ver a questão de a nível acadêmico, vai se ver a questão de formações profissionais zero. A questão, nós temos dirigentes que estão nas direções dos serviços, que não dizem respeito a esses serviços, que não respondem às preocupações desses serviços. Quer dizer, um conjunto de coisas que para nós, se não for realmente feito lei a pensar no desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, não é lei a pensar no desenvolvimento de pequeno grupo de gente. No quadro da auscultação para a elaboração do documento, amanhã será a vez da banca e do seguro. A Trienal de Luanda vai participar na 7ª Bienal de São Tomé em novembro próximo, um dos primeiros frutos de uma ambiciosa parceria oficialmente lançada no passado fim de semana no Espaço Cacau. Através desta parceria, São Tomé passa também a integrar a Transit Austral, uma rede cultural que junta as cidades de Luanda, Maputo e Johannesburgo. A reportagem é de São de Deus Lima. O efusivo abraço entre João Carlos Silva e José Fernando Alvim simbolizou o arranque da parceria entre a Bienal de São Tomé e a Trienal de Luanda. Os protagonistas são-tomenses e angolanos do que pretende ser uma forte aposta em múltiplas valências culturais subiram ao palco do Espaço Cacau perante uma audiência atenta e diversificada. A dinâmica já está em marcha e vai materializar-se na próxima Bienal de São Tomé, em novembro. Angola será o país convidado especial.
E esta forma de fazer, de trabalhar, de pensar, esta maneira especial de encontrar conceitos e desenvolvê-los, esta facilidade com que desconstruímos e construímos para depois, exatamente, está na base por exemplo, do tema que nos é muito caro, da Bienal de Santo Tomé e Príncipe, que é redesign, mas redesenhar Santo Tomé e Príncipe a partir do que nós somos, do que nós temos. E por que não também convidar os outros redesenhadores que estão em lugares do mundo, mas sobretudo aqui tão próximos de nós, para redesenharmos juntos. À assistência foi permitido visualizar a filosofia e o espírito da próxima Bienal de São Tomé e do que tem vindo a ser a Trienal de Luanda, cuja promotora é a Associação Sindica do Colo. O projeto já está em curso, né? Nós vamos trazer artistas angolanos no âmbito das artes plásticas, de performance, vídeo e concertos de música. A Sindica do Colo é igualmente a entidade dinamizadora da Transit Austral, um projeto cultural transnacional centrado na África Austral. Ao eixo Luanda-Maputo-Joanesburgo junta-se agora, por convite especial, São Tomé, através da Cacau. Nós temos dois eixos essenciais, um que tem a ver com a circulação, não só das obras dos artistas, mas dos projetos na região austral. O segundo eixo, obviamente, que é para procurar uma sustentação económica. O desígnio de fazer da cultura uma ferramenta de projeção, de resistência e de afirmação identitárias, alimentando e iluminando fluxos da história que estilhaçam fronteiras geográficas e mistificações. Faz parte da memória da África Austral. Nós podemos até dizer, como há um bocadinho falamos disso, né, do que é composto o santomense, não é? Há famílias muito antigas santomenses que são de origem moçambicana, angolana, cabo-verdianos. Os artistas santomenses saúdam com muita expectativa esta parceria entre São Tomé e Luanda. Tem uma história, tem um caminho, tem uma equipa que trabalha permanentemente nos projetos ligados à própria Trienal. Eles estão a trabalhar no projeto Austral, que é um projeto com uma dimensão bastante considerável a nível daquilo que são as manifestações artísticas africanas, não é? E que ultrapassa até as fronteiras africanas. E estamos a crer que para São Tomé e Príncipe é um feito histórico. Eu, como artista, digo, estou super satisfeito, porque é daí que se vai fazer a coisa. Um projeto que reclama, para além da criatividade e do dinamismo dos artistas, a participação dos Estados e a imaginação da sociedade civil. Se nós fizermos o casamento correto, a instituição do Estado, digo, o Ministério da Cultura, mais a Cacau e organizações civis, organizações da sociedade civil, ONGs, grupos de artistas, grupos culturais nossos, de história, o pessoal da letra, se casarmos isto, nós poderemos ter aqui um bom resultado. O que vem acontecendo é que cada um de nós vem trabalhando isoladamente os seus projetos. Nós, na nossa política de responsabilidade social, gostamos de apoiar todas as dinâmicas ligadas à cultura e nas várias expressões plásticas. Portanto, essa parceria entre nós e a Bienal vai continuar, sim. Vamos continuar a apoiar estes projetos que consideramos de importância fundamental para o desenvolvimento das relações dos nossos dois povos e países. O Espaço Cacau testemunhou o lançamento da parceria. Agora é deitar mãos à obra. É tudo, obrigada por nos terem acompanhado. Nós estaremos de volta amanhã à mesma hora. Boa noite.